Domplex. Igreja de Nossa Senhora da Assunção, matriz de Caminha. É uma das mais belas igrejas de Portugal e um caso surpreendente da história da arte portuguesa. De estrutura gótica, esta igreja tem paredes à maneira românica, uma moda que na altura estava ultrapassada no resto da Europa há mais de um século, e aspectos renascentistas, um estilo que em inícios do século XVI estava a dar os primeiros passos em Portugal. Ou seja, quando ficou concluída, nas primeiras décadas do século XVI, esta igreja era, ao mesmo tempo, conservadora e vanguardista. Se a proximidade de Espanha levou caminho à construção destas muralhas, por outro lado, facilitou a contratação dos excelentes mestres da Biscaia e da Galiza que lhe construíram a Igreja Matriz. Aqui, a vizinha Espanha funcionou sempre como ameaça e oportunidade. Mas se a Igreja de Caminha deve muito ao talento e aos saberes de mestres biscainhos e galegos, há nela uma gárgula que, de costas viradas para a cultura erudita e para terras de Espanha, nos diz outras coisas. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Rui Maurício, uma igreja fortaleza. Do lado de lá do Rio Minho, temos Espanha. A Caminha está rodeada por Espanha com esta maravilhosa, mas língua de água, tão fácil de transpor. Sim, há um sentimento de insegurança endémica que Contamina justifica tudo. A construção de dispositivos militares e também as opções construtivas da própria igreja, que passam pelo adensamento dos muros no século XVIII, foram muito alargados. Começa a ser construída no final, nas últimas décadas, 1488, últimas décadas do século XV. Nesta altura, o território português estava consolidado, as nossas fronteiras, não estávamos em guerra. Porquê construir uma igreja fortaleza? Esta igreja realmente tem um aspecto algo militarizado, mas não resulta necessariamente de um projeto consciente de arquitetura religiosa militarizada. Não é? Uma construção desta dimensão é sempre o resultado de um diálogo extremamente intenso, evidentemente, com a sociedade e também um diálogo com a paisagem, com o sítio, com as características locais geográficas da vila, não é? Que teve sempre desde o início uma vocação militar. E que surge na sequência de um programa de Dom Afonso III de criação de uma série de póvoas marítimas militarizadas e, portanto, essa vocação militar da vila vem do século XIII e prolonga-se até ao século XVII.
Portanto, é a igreja que se inscreve, Se numa, inscreve fortaleza, numa fortaleza não da é uma vila. igreja que se faz igreja-fortaleza. Sim, sim, sim. Paulo, antes de entrarmos, eu gostaria de chamar a atenção para os materiais que foram utilizados na construção Granito, deste não é? edifício. Sim, um granito de grão fino, provavelmente extraído de diferentes afloramentos, mas o que sobressai é a qualidade da cantaria, do corte de cada pedra, o que pressupõe a existência nas pedreiras de modelos de corte, e também uma organização em termos de trabalho e de montagem dos silhares que foi ao encontro da necessidade de uma construção rápida do edifício nos finais do século XV e que se prolonga pelo XVI. Mas havia aqui um edifício românico anterior e, portanto, o legado cultural e arquitetónico do românico manteve-se. Especialmente neste ressalto que nós estamos aqui a ver, que não sendo românico, interpreta essa tradição que se mantém ao longo de todo o século XVI. Portanto, o românico se caracteriza exatamente por essa robustez, sublinhando que esta moda, esta maneira de fazer, enfim, supostamente já estaria ultrapassada quando esta igreja começa a ser edificada em finais do século XV. Paulo, eu acrescentaria, é uma das singularidades da cultura arquitetónica portuguesa, o legado românico que se manteve em etapas artísticas posteriores. Portanto, uma coisa que se arrasta no tempo, Sim, não é? é uma questão de persistência, edifícios de poucas luzes, de caixas murárias muito adensadas e uma escala rebaixada. Esses são aspectos caracterizadores desse legado que, como digo, é profundamente ligado à história da arquitetura portuguesa, mesmo à contemporânea. Mesmo à contemporânea. Mesmo à É uma contemporânea. singularidade da nossa história da arte, se entendermos que a arquitetura é uma das artes. A harmonia e a impressão de repouso é o que mais ressalta deste interior. É muito bonito, Rui. E este teto é verdadeiramente impressionante. Nós já vamos falar sobre cada um destes aspectos que estamos aqui a ver, arquitetónicos, decorativos, mas sugeria que começássemos esta nossa conversa lá em cima, na sala da Confraria dos Mariantes. Vamos? Aqui se reunia, Rui, nesta sala, até há pouco tempo, a Confraria dos Mariantes, uma confraria secular, que tem uma importância enorme. É uma comunidade ligada ao mar e é uma presença muito importante também nesta igreja. Sim, ao tempo da sua construção, a sociedade de Caminha era extremamente dinâmica. Havia gente, naturalmente, ligada ao mar, os mariantes, comerciantes enriquecidos com o tráfico marítimo e também alguma aristocracia local que favoreceram, naturalmente, a rápida edificação da matriz de Caminha, que, aliás, alcançou essa dignidade só no final do século XV. Talvez isso explique o desejo de encontrar uma correspondente arquitetónica a essa dignidade recente. Esta igreja, de alguma maneira, também é um símbolo de autonomia e também da pujança dos grupos sociais desta vila. Não esquecendo também a presença do Marquês de Vila Real, não é? Que era o senhor da vila. Portanto, há aqui um conspecto social que favoreceu a rápida construção. Então, em 20 anos, esta igreja ficou pronta. Exatamente. É de facto rápido, não é? É rápido. Há outras intervenções um pouco mais tardias, como por exemplo a torre, que é só edificada em meados do século XVI e que também pode ser considerada como uma expressão nobre, simbólica da autoridade do Marquês de Vila Real, que patrocinou as suas obras.
Rui, esta igreja é excepcional. Tudo o que podemos ver corresponde a modas arquitetónicas, decorativas, ao longo de... Mais de 400 anos, Mais? Paula. A igreja ainda hoje tem vestígios da anterior construção românica do século XIII. Pois estivemos a ver lá fora a forma como montaram as pedras, Sim, não na é? parede exterior do lado norte é visível um friso românico típico de meados do século XIII. Recuperando algo que existia na igreja, que aqui estava antes, não é? Sim. Há a persistência longa do legado cultural da arquitetura românica, mas há presença visível ainda da construção do século XIII. Mas estamos na presença de um edifício de estrutura obviamente gótica. O gótico vem trazer uma espacialidade muito mais aérea, com uma luminosidade muito mais generosa para lá do desenvolvimento em altura dos alçados das construções. Esta igreja segue claramente o sistema tradicional das igrejas góticas edificadas pelos franciscanos e pelos dominicanos. Em Portugal temos os edifícios representativos da arte gótica. O Mosteiro Santa Maria da Vitória é se calhar o mais emblemático. Mas ao mesmo tempo que se fez uma igreja de planta gótica, começaram a construir-se capelas em que a presença do Renascimento, o movimento que se segue ao gótico, é muito evidente. E isso também é uma das singularidades desta igreja. É porque não são construções que se sucedem no tempo com séculos de distância. Na mesma altura temos românico, temos gótico e temos Renascimento. O Renascimento e o manuelino congrega todas essas tradições artísticas. Isso é um aspecto distintivo da cultura artística no tempo de Dom Manuel. A Capela dos Mariantes é o melhor exemplo dessa confluência de diferentes tradições artísticas. Este arco que nós vemos aponta já para uma linguagem classicizante e é uma das características desta igreja é a precocidade da introdução de elementos decorativos que provêm da tradição da antiguidade clássica. O Renascimento é isso mesmo, é a recuperação de grande parte da estética da antiguidade clássica, dos gregos e dos romanos antigos. Sim, e que aqui convive com uma intervenção tipicamente manuelina. Belíssima abóbada, muito rebaixada, polinervada, com um efeito caleidoscópico. A obra desta igreja é da responsabilidade de mestres oriundos do norte de Espanha. Temos primeiro um Tomé de Tolosa, Francisco Fial, biscainhos. Portanto, na zona da Biscaia. Da Biscaia. Tivemos a seguir a presença de Pero Galego e depois Fernão Munhoz. Bascos e galegos. E galegos. São aquilo que nós hoje diríamos os arquitetos desta igreja? São os arquitetos desta igreja e testemunham uma unidade cultural e artística que existia entre a região norte do país e a Galiza. Muito fruto também do caminho de peregrinação. Caminha era um passo importante na rota de peregrinação a Santiago de Compostela. E esses itinerários tiveram um impacto enorme no nível da circulação das ideias, técnicas construtivas, novos gostos, estimularam a renovação arquitetónica. Eu quero lembrar a romagem de Dom Manuel em 1502 a Santiago de Compostela e a importância que essa peregrinação teve para a renovação de igrejas na orla costeira do Entre Douro e Minho, em Vila do Conde, Azurara e também em Caminha. Devo lembrar que o Marquês de Vila Real, senhor da Vila de Caminha, incorporou a romagem de Dom Manuel. Há uma história muito curiosa contada pelo Damião de Góis que diz que Dom Manuel mandou o Marquês de Vila Real afastar-se da comitiva para se fazer passar por rei. Parece que a farsa não resultou muito bem. Ele não conseguiu imitar o porte real. Ou seria de Dom Manuel. um mau ator, ou Dom Manuel vinha com humildade muito disfarçada. Mas qual era a ideia de Dom Manuel? Sim, uma atitude, enfim, mais ou menos consciente de humildade, de despojamento, porventura.
Começámos por conversar sobre o caráter defensivo desta vila, mas visivelmente Espanha não era só uma ameaça. Era também um campo de inspiração e de recrutamento de bons mestres, de excelentes arquitetos, diríamos hoje. Sem dúvida, sem dúvida. A primeira abóbada manuelina, com nervuras curvas, que vemos aqui, em algumas soluções aqui construtivas da Igreja de Caminha, foi edificada em Braga em 1509, o mais célebre dos mestres biscainhos, João de Castilho, justamente. Portanto, é o início de um fluxo extremamente intenso de artistas de Espanha para Portugal, que demandavam os maiores estaleiros. Portanto, onde se estava a construir grande obra, eles apresentavam-se. Apresentavam-se. Beneficiámos das experiências havidas já em Sevilha e em Burgos, experiências de artistas que vão depois adaptar essas competências à realidade portuguesa e ao gosto dos mecenas. Era o caso destes mestres que vieram para aqui? Sem dúvida. Eles sem tinham dúvida. estado nos estaleiros da Catedral de Burgos e da Catedral de Sevilha? Certamente, certamente o Tomé de Tolosa e Francisco Fial vêm desse ambiente e dessa dinâmica construtiva que tem a Catedral de Burgos como realmente o centro principal. Este teto. E ao que sei, uma das mais belas peças de carpintaria de todo o património nacional. É um teto de alfarge, é um termo que convencionalmente usamos para falar de tetos de madeira lavrada, segundo a tradição hispano-árabe mudéjar. De facto, a armação deste teto replica outros congéneres mudéjares. Eu lembro o magnífico teto da Sé do Funchal. No entanto, um aspecto singular desta obra, que terá sido executada por Fernão Munhoz, de Tui, Munhoz, interpreta no sentido de reconfigurar essa tradição mudéjar, hispano-árabe, numa proposta mais moderna. Repare, a armadura é típica dos tetos de madeira mudéjares, não é? Com painéis de tabuado laterais dispostos na diagonal e depois uma esteira, que é esta superfície horizontal central, que apresenta aqui uma sequência de octógonos tangentes, que é uma solução que aponta para obras realizadas em toda a península, já no Renascimento e no maneirismo. Podemos dizer que se trata aqui de um mestre que inova na tradição. Esta é, de facto, a originalidade desta igreja, não é? É que enquanto é, de alguma forma, muito tradicional, até conservadora, apresenta pontualmente soluções de uma modernidade surpreendente, porque, como bem diz o Rui, precoce. Propostas que só vêm a ser desenvolvidas noutros locais muito adiante no tempo, não é? Sim, Paula, e um dos aspectos que eu acrescentaria é a harmonia do conjunto, decorrente de várias campanhas, de várias marcas distintivas de diferentes épocas que se conjugam sem nenhuma sobrepor à anterior. Estes revestimentos de azulejos são prova disso, não é? Os azulejos são aqui colocados com uma padronagem típica do século XVII, mas que respeitam, seguem perfeitamente a métrica do edifício. Repare como estes vasos com flores albarradas se dispõem exatamente no eixo das colunas. Ou seja, cerca de 200 anos depois da inauguração deste edifício, permanece o respeito pelo pré-existente. Sem dúvida. Isso Voltamos é muito... a esse fator de harmonia e a uma impressão de repouso que caracteriza o interior desta igreja.
Vamos falar agora do século XVIII. A Igreja inaugura no início do século XVI e no século XVIII estas intervenções deste barroco do Norte, que se caracteriza por ser gordo, que é uma expressão que eu gosto particularmente porque é muito gráfica, de facto. Olhamos e percebemos que é gordo. A especificidade do barroco do Norte, que vem muito do círculo bracarense, é justamente essa plástica muito exuberante, formas muito volumosas e que preenchem, como aqui neste caso da Capela dos Mariantes, toda a superfície, dotando a Igreja, de facto, de um sentido festivo e, diria mesmo, dramático, muito ao encontro da nova espiritualidade da época barroca. É evidente que a Capela Mor, também ela, não podia deixar de ter sido revestida do melhor barroco do Norte, mas, enfim, numa campanha conhecida, bem conhecida, na procura de uma certa pureza dos edifícios em que intervinham, retiraram a talha da Capela Mor. Mas, a julgar pela talha da Capela dos Mariantes, e, muito importante, por aquela árvore de Gessé, na capela do lado esquerdo da Capela Mor. Vamos até lá? Vamos. Este é um tema que surge nos finais do século XI. É a genealogia terrena de Cristo. É uma iconografia baseada nos textos evangélicos de São Mateus e de São Lucas, que fazem descender São José da casa de David, que está ali representado a tocar harpa, filho de Jessé, pela via genealógica dos reis de Judá. Mas nós, de facto, não vemos nem o São José, nem tampouco a figura isolada de Cristo, e vemos a figura da Virgem Maria com o menino. Aliás, é uma escultura, uma imagem muito terna, vê-se um menino a beijar o rosto da sua mãe, e esta alteração iconográfica verifica-se ainda na Idade Média, a partir do século XIII, e mantém-se até o início do século XVIII. Foi entalhado por um mestre de Barcelos, Manuel de Azevedo, a partir de um desenho do conhecido engenheiro militar e arquiteto Manuel Pinto de Villa-Lobos, que interveio nas fortalezas de Caminha, de Valença, de Monção, de Viana do Castelo. Foi realmente uma figura muito importante, também no campo da arquitetura religiosa, e de facto é ele o autor deste desenho. Eram homens tão preparados, porque realmente arquiteto militar ou engenheiro militar, mas que é capaz ao mesmo tempo de uma peça desta delicadeza e desta complexidade para ser construída em madeira e depois dourada, é espantoso. Mas de facto aqui Maria, a mãe de Jesus, tem um protagonismo que confere com essa tradição profundamente mariana, profundamente ligada à imagem de Santa Maria, mais tarde chamada de Nossa Senhora. Que vemos noutras igrejas, a mais exuberante é sem dúvida a do Convento de São Francisco no Porto. Na outra capela lateral à Capela Mor, temos este raríssimo sacrário rotativo. Ai, fabuloso! Com as representações dos passos da Paixão de Cristo. Este conjunto é contemporâneo da árvore de Não Gessé, é anterior. que estivemos a ver? Nós estamos na Capela do Santíssimo Sacramento, do século XVII. Anterior, portanto. Anterior. Como muitas que foram construídas após o Concílio de Trento. Toda a iconografia que nós vemos no retábulo e mesmo aqui neste painel de azulejos se refere justamente ao dogma
da Eucaristia, que foi aprofundado naturalmente como reação à reforma protestante que negava a real existência de Cristo no momento da consagração do sacrifício da missa. Portanto, a partir justamente dessa altura, um pouco por todo o lado, se constroem capelas eucarísticas com retábulos cheios de santos, são os apóstolos, Cristo ao centro, naturalmente, e também a representação de uma custódia, mas um dos aspectos mais notáveis é, sem dúvida, este sacrário rotativo com as diferentes cenas da paixão de Cristo. Muito longe da ortodoxia que aqui está expressa, lá fora existem umas figuras que merecem a nossa atenção. São umas gárgulas. Muito bem. Vamos ver? Vamos ver. É um elemento, evidentemente, popular, que tantas vezes encontramos na arquitetura medieval e manuelina, essa convivência entre a cultura popular e a cultura erudita e o cerimonial sério, que estas imagens perturbam e querem perturbar. É uma imagem vicentina. Gil Vicente, da época. Gil Vicente, exatamente. Lembramos-nos do Joano Parvo, que está sempre a falar da caga merdeira. Está virado para a Espanha. E está virado para a Espanha. Será que eles deliberadamente quiseram que esta figura tivesse o rabiosque virado para a Espanha ou calhou? Também isto é uma espécie, caminho é uma espécie de península, não é? Rodeada de água e de Espanha quase por todos os lados, mas... Provavelmente. Foi Provavelmente, de propósito. Havia essa intenção um pouco escatológica de desafiar de mandar os espanhóis a uma certa parte. O que não deixa de ter graça quando vimos agora consigo nesta visita guiada que foram os espanhóis, os grandes obreiros desta obra. Justamente, Paula. Esta relação ambivalente. Siga-nos no nosso sítio e na nossa página de Facebook, onde encontra este e os outros episódios do Visita Guiada.